Quando a família percebeu que alguém tinha pedido em casamento justamente a filha que eles viviam chamando de feia, encrenqueira e sem futuro, decidiram despachá-la como quem se livra de um peso. O que eles não sabiam? Estavam entregando de bandeja o exato tesouro que um fazendeiro íntegro sonhava encontrar. Se esse começo te prendeu, deixa o like agora, comenta "Tô aqui até o fim" e se inscreve para não perder a virada que vem em seguida. Numa manhã de terça-feira, o carteiro surgiu com um envelope espesso e um sorriso enviesado. Augusto Brandão, o patriarca, rompeu o lacre esperando notícia qualquer e encontrou ouro. Bento Azevedo, o produtor mais próspero do vale, pedia a mão de uma das filhas. Ele tinha mais terras do que qualquer vizinho num raio de 100 quilômetros e fama de homem correto. Mas havia um detalhe que fez a sala prender o ar. Bento escreveu o nome exato de quem queria: Marina Brandão. Amélia, a mãe, leu em voz alta, saboreando cada sílaba, enquanto as irmãs Luísa e Helena trocaram risos que nunca foram de alegria. Eram gargalhadas de gente que sente prazer em diminuir outra pessoa. Marina, de 23 anos, não estava ali para ouvir. Nos fundos da casa, segurava a febre da avó com compressas frias, como fazia todos os dias. Mãos calejadas, postura de quem não se dobra ao injusto, silêncio de quem aprendeu cedo que sua voz era sempre incômoda para a própria família. 3 anos antes, quando descobriu que o juiz local vendia sentenças a grileiros, foi ela quem juntou provas e levou às autoridades. No ano seguinte, expôs comerciantes que inflavam preços durante a seca, sangrando os mais pobres. Cada ato de coragem custou dinheiro aos Brandão, e para eles, consciência moral virou defeito caro. O que ninguém ali sabia é que Bento não escolhera Marina por acaso. 5 anos antes, na feira de São João do Vale, ele a viu atravessar a multidão para defender um idoso acusado injustamente de roubar uma galinha. Marina encarou o comerciante, descreveu a cena com firmeza e, quando percebeu que a humilhação continuaria, tirou moedas do próprio bolso, comprou o animal e entregou ao velho com um leve para sua família. A visão daquela moça de cabeça erguida, sem medo de desaprovar poderosos, acendeu uma chama no peito de Bento que nunca se apagou. Ao escrever a carta, ele não pediu a mais apresentável, nem a mais adequada. Pediu a única que trazia o que ele mais respeita: caráter. Na sala, Augusto já articulava um plano frio. Responderia aceitando no mesmo dia, dote mínimo, 0 explicações. Viagem marcada às pressas. Ele que descubra sozinho, disse batendo a mão na mesa como quem conclui uma obra. Do lado de fora, encostada na parede, Marina ouviu tudo. As palavras fardo, alívio, problema dele caíam como pedras. Chorou pouco, não de tristeza, mas de libertação. Ali, decidiu que iria sem máscaras, sem pedir desculpas por ser quem é. Se fosse rejeitada por honestidade, que fosse. Pior era continuar numa casa que a preferia silenciosa e cega. Na segunda-feira seguinte, pontualmente às 8, a carruagem partiu. 4 horas de estrada entre colinas, talhões bem alinhados e pastos cuidados anunciaram que a fazenda Silveira não era aparência, era trabalho sério. A casa principal tinha varanda larga, madeira de lei e o tipo de ordem que não nasce de luxo, e sim de rotina. Bento veio recebê-la sem pompa, olhar direto, voz calma. Serviu café na sala simples e, antes de qualquer floreio, Marina perguntou: "Por que eu?" Ele respirou, contou da feira, do gesto em defesa do idoso, do respeito por quem faz o certo quando ninguém bate palma. "Não quero enfeite", disse. "Quero parceira." Propôs algumas semanas de convivência, sem pressa, sem promessa vazia. Se combinassem, casariam. Se não, ele a ajudaria a escolher outro caminho digno. Marina aceitou com uma condição: sinceridade total de ambos. Os dias seguintes pareceram alinhar 2 mundos. De manhã cedo, caminhavam entre currais e plantações. Ele falava de manejo, de escola para filhos de trabalhadores, de medo das secas. Ela sugeriu um sistema de cisternas interligadas para garantir água mesmo no aperto. Bento parou, surpreso com a obviedade que não tinha visto. Você pensa como quem já precisou fazer muito
com pouco, ele disse. Eu penso como quem sempre teve recurso. Ao pôr do sol, sentados na varanda, conversavam sobre propósito, limites e o preço de ficar do lado certo quando isso cobra caro. A atração cresceu do jeito que cresce o que é limpo, nos silêncios confortáveis, nos toques rápidos que demoravam só um segundo a mais, no coração que disparava quando um pegava o outro rindo à toa. Numa noite de céu claro, Bento parou no jardim e falou sem rodeios. Estava se apaixonando. Não pela lembrança da moça da feira, mas pela mulher de verdade. Marina engoliu o medo antigo de não ser suficiente e disse que sentia o mesmo. Pela mansidão firme dele, pela honestidade que dava chão, por finalmente poder existir inteira. O primeiro beijo veio com pedido breve de permissão e promessa silenciosa de respeito. Na manhã seguinte, a decisão estava desenhada. Iam casar porque escolheram um ao outro, não porque um papel mandou. O casamento aconteceu no sábado seguinte na igreja da cidade vizinha, simples e lotada de quem torcia de verdade. Trabalhadores, vizinhos, gente que a própria Marina tinha ajudado sem alarde. As irmãs não foram. Os pais enviaram uma carta fria, que acabou virando cinza na lareira. A festa teve comida farta, risada alta e aquele sentimento raro de caber no próprio nome. A vida seguiu e a fazenda prosperou ainda mais. Currais novos, irrigação inteligente, a escolinha funcionando, reuniões sob a mangueira para ouvir quem trabalha. A parceria deles parecia peça feita sob medida. Visão, prática e coração puxando na mesma direção. 3 meses depois, a carruagem dos Brandão levantou poeira na estrada principal. Marina estava colhendo flores quando viu o brasão conhecido e sentiu um aperto antigo, que passou quando Bento apareceu ao lado dela e o aperto virou paz. Augusto desceu com o chapéu na mão e um orgulho mal disfarçado por vergonha. Falou em voz baixa sobre investigações, juiz preso, negócios em risco, dificuldades momentâneas. Deu voltas até enfim pedir apoio financeiro e intercessão. Marina escutou toda a cantilena com a calma que faltou à infância. Pai, disse firme, eu não vou financiar aquilo que sempre combati, não por ressentimento, por princípio. Augusto se inflamou, evocou o sacrifício de tê-la criado, alimentado, vestido. Ela respondeu com a verdade crua. Cumprir o mínimo não é amor. Quem a valorizou foi quem a conheceu a fundo por poucas semanas e reconheceu ali o que os Brandão se recusaram a ver por toda uma vida. Bento, ao lado, completou com serenidade que cortava. Casei com a coragem que vocês tentaram calar. A carruagem foi embora, cuspindo poeira e frases atravessadas. Na varanda, de mãos dadas, Marina e Bento riram de uma ironia que só o tempo escreve. A família que a quis longe havia, sem perceber, entregado o exato tesouro que ele buscava desde sempre. A casa estava mais viva que nunca. Os planos avançavam e a voz dela, antes abafada, agora era bússola para decisões grandes e pequenas. Às vezes, as maiores bênçãos vestem a roupa das piores notícias. E às vezes, quem pretende ferir acaba empurrando a gente para o destino certo. Se você chegou até aqui, deixa o like, comenta Coragem é Destino e diz de onde está assistindo. Se inscreve para receber as próximas histórias com viradas que aquecem o coração e acendem a cabeça. Quer que eu continue a partir daqui, com o retorno triunfal de Marina à cidade, o ajuste de contas com as irmãs e a surpresa que o vale inteiro vai comentar? Casada, respeitada e finalmente livre para ser quem era, Marina acreditava que o capítulo de sua antiga vida havia se encerrado. Mas o destino ainda escreveria um último ato, não para punir, e sim para revelar ao mundo quem ela sempre foi. O convite chegou numa manhã luminosa de domingo, trazido por um garoto montado num cavalo magro e ligeiro. Um baile de celebração seria realizado na cidade, em homenagem aos fazendeiros que mais contribuíram para o desenvolvimento da região. Entre os homenageados estava o nome de Bento Azevedo, e ao lado dele, em letras firmes e respeitosas, aparecia Senhora Marina Azevedo. Na varanda, Bento entregou a carta para ela com um sorriso leve nos lábios. Está pronta para voltar à cidade como quem você realmente é?
perguntou. Marina não respondeu com palavras. Apenas ergueu o queixo com a serenidade de quem não precisava mais provar nada a ninguém, apenas existir. Naquela noite, ela tirou do baú o vestido azul que Bento mandara fazer antes do casamento. A cor abraçava seus olhos e sua postura firme a transformava mais que qualquer joia seria capaz. Ela prendeu os cabelos num penteado simples, deixando algumas mechas livres, e Bento, ao vê-la descer as escadas, ficou mudo. Não pela beleza, embora ela estivesse magnífica, mas porque ali estava a mulher que ele sempre soube que era um gigante. O baile aconteceu no salão principal da cidade de São Bento das Águas Claras, um lugar onde, anos antes, Marina só podia entrar pelas portas do serviço com bandejas e vassoura. Naquela noite, a porta principal foi aberta para ela, e todas as cabeças viraram ao mesmo tempo. As irmãs estavam lá, vestidas com luxo, mas rígidas como estátuas rachadas. As mulheres da alta sociedade sussurravam umas para as outras, reconhecendo a figura que um dia desprezaram e agora não conseguiam ignorar. O silêncio foi cortado apenas quando o mestre de cerimônias anunciou em voz alta: Senhor Bento Azevedo e sua esposa, Dona Marina Azevedo. O salão inteiro se levantou em respeito. As irmãs de Marina, Luísa e Helena empalideceram. O pai, Augusto, sentado ao fundo, inclinou a cabeça para esconder o incômodo que subiu como fogo em sua nuca. A mãe levou a mão à boca, incapaz de entender como a filha problema havia se tornado a mulher mais respeitada daquele lugar. Marina caminhou com passos firmes, não com arrogância, mas com dignidade. O tipo de dignidade que não se compra, não se herda, não se impõe, se constrói. Após a entrega da homenagem, o mestre de cerimônias convidou Marina para dizer algumas palavras, pois todos sabiam de sua atuação ao lado do marido nas decisões que mudaram a economia da região. Ela caminhou até o púlpito, silêncio absoluto. Até as crianças pararam de se mover. Eu não nasci para ser vista, e começou, a voz suave, mas firme. Nasci para ser calada, e por muitos anos acreditei que meu silêncio era o preço da paz. Mas descobri que o verdadeiro preço era a minha alma. Hoje estou aqui não para dizer que venci, mas para lembrar que o valor de um ser humano não está no que os outros dizem, mas no que ele acredita sobre si mesmo. Nesse momento, o público começou a aplaudir. Bento observava com um brilho nos olhos, como quem finalmente vê a história sendo contada pelo lado certo. Enquanto isso, Luísa e Helena encaravam a irmã com expressões que misturavam incredulidade, inveja e um leve tremor de arrependimento. Elas sabiam. O mundo havia mudado e elas tinham ficado presas ao passado. Quando Marina desceu do palco, uma fila se formou. Trabalhadores, senhoras, jovens, todos queriam cumprimentá-la. Não como esposa de um fazendeiro, mas como alguém que inspirava. Um menino magro, com roupas gastas, segurando a mão da mãe, disse: Dona Marina, minha mãe disse que a senhora é a razão de a gente ter água no poço e comida todo dia. Marina ajoelhou-se para ficar na altura do menino. Não sou eu, disse. É o direito de vocês que finalmente foi respeitado. Na varanda externa, o pai dela se aproximou pela primeira vez em anos, sem arrogância. A voz saiu baixa. Marina, nós erramos. Ela o encarou com calma. O silêncio entre eles foi longo, mas não hostil. Eu sei, respondeu, e não espero que o passado seja apagado, só espero que ele não se repita. Augusto quis dizer algo mais, mas não conseguiu. Apenas baixou o chapéu e, pela primeira vez na vida, olhou a filha com respeito. Dentro do salão, a música recomeçou. Bento ofereceu a mão para Marina. Eles dançaram sob luzes amarelas e suaves, como quem dança não para ser visto, mas para agradecer ao tempo por tê-los colocado no caminho certo. Enquanto girava suavemente nos braços do marido, Marina pensou em tudo que viveu, a rejeição, a solidão, a coragem, a escolha, e decidiu, ali, em silêncio, que sua história não terminaria naquele baile.
estava só começando. Porque o verdadeiro encontro dela não foi com Bento, nem com a cidade. Foi com ela mesma. E agora eu te pergunto, se essa história te tocou, se você acredita que a dignidade de uma pessoa pode transformar destinos, deixe seu like agora, se inscreva no canal e escreva nos comentários. Eu acredito na força do justo. Isso ajuda essa mensagem a alcançar mais pessoas que precisam ouvir exatamente isso hoje. A festa continuava quando um murmúrio se espalhou pelo salão como vento antes da tempestade. Luísa Brandão, a irmã mais velha, deixava o canto escuro com uma expressão determinada. O rosto impecavelmente maquiado não escondia mais sua inquietação. Ela não suportava ver Marina sendo ovacionada como heroína. Na mente de Luísa, aquilo era uma afronta pessoal. Como a irmã rejeitada, aquela que nunca fora elogiada pela família, agora se tornara o centro das atenções. Como alguém que ela julgava rude e inconveniente conseguia despertar tamanho respeito e amor. Luísa atravessou o salão e interrompeu a música com um bater seco de taça contra o vidro. O som ecoou alto. A orquestra parou. Todos se viraram. Marina e Bento estavam de mãos dadas quando Luísa ergueu a voz. Eu tenho algo importante a dizer. Algo que todos precisam saber antes de aplaudir essa farsa. O ar ficou pesado. A mãe delas tentou impedir, mas Luísa continuou, movida por inveja e desespero. Essa mulher que vocês chamam de exemplo, essa mulher que hoje é tratada como santa, foi rejeitada pela própria família, gritou com os olhos cintilando. E sabem por quê? Porque sempre trouxe desgraça para dentro de casa, porque sempre causou problemas, porque nos envergonhou denunciando pessoas influentes e arruinando negócios de gente poderosa. A plateia murmurou. Alguns olharam para Marina, esperando reação. Outros encaravam Luísa com desaprovação. Antes que Marina pudesse responder, Luísa deu o golpe final. E mais, disse apontando o dedo com fúria. Ela só está aqui porque meu pai a despachou como castigo. Vocês acham que esse casamento foi escolha? Foi punição. Um silêncio mortal caiu. Marina sentiu todas as memórias duras atravessarem sua mente como raios. Os olhares frios, as palavras cortantes, a solidão. Mas ao invés de se calar, ela deu um passo à frente. Bento tentou segurá-la, mas Marina ergueu a mão com delicadeza. Era a hora da verdade. Ela caminhou até o centro do salão, os olhos marejados, mas a voz firme como pedra. Cada palavra que minha irmã disse é verdadeira, declarou. Minha família tentou se livrar de mim, tentaram me despachar como quem manda embora uma praga. Fui humilhada, excluída e tratada como erro desde o dia em que nasci. Todos ficaram em choque com a honestidade. A voz dela tremia de emoção, não de medo. Mas o que eles chamaram de castigo? Marina respirou fundo, olhando para Bento. Deus chamou de destino. Eles tentaram me arrancar da árvore da família como galho seco e, sem perceber, me plantaram no solo onde eu floresceria. Não fui enviada para sofrer. Fui enviada para encontrar meu lugar no mundo. As pessoas começaram a chorar. Outras colocaram a mão no peito. Bento observava com lágrimas contidas. Marina continuou. Minha irmã não entende que a rejeição, às vezes, é apenas a mão do destino dizendo: este não é seu lugar, o seu está mais adiante. Eles me tiraram da casa deles, mas foi assim que encontrei o lar que Deus tinha reservado para mim. Luísa ficou sem palavras. A força de Marina não era feita de orgulho, mas de verdade. Nesse instante, o padre Laurentino, que estava presente, levantou-se e disse em voz alta: quem foi humilhado e permaneceu justo é quem carrega a verdadeira coroa da honra. Os aplausos começaram tímidos. Depois, cresceram como maré. Pessoas de todas as idades se levantaram. Alguns choravam abertamente. Bento abraçou Marina com carinho profundo, como quem segura algo sagrado. Luísa, sufocada pela vergonha, deu alguns passos para trás e desabou em prantos. Marina, ao invés de virar o rosto, caminhou até a irmã. Colocou a mão no ombro dela e disse: eu não quero sua derrota, Luísa. Eu quero sua cura. Porque enquanto você se apegar à inveja do que acha que perdeu, nunca verá o que ainda pode conquistar. Aquela frase caiu sobre o salão como luz ao amanhecer. E se essa cena fez seu coração bater mais forte, deixe seu like agora mesmo. Inscreva-se no canal e comente: eu escolho a cura.
não a inveja. Seu comentário pode ser a frase que outra pessoa precisa ler hoje para transformar sua vida. Naquela noite, após o baile, a cidade foi dormir diferente. As palavras de Marina ecoavam nas casas, nos quartos, nas varandas iluminadas por lamparinas. Muitos conversavam baixinho, dizendo que nunca tinham visto tamanha coragem e delicadeza caminharem lado a lado. Mas enquanto a maioria encontrava paz naquele desfecho, algo mais profundo estava prestes a acontecer. Um acerto de contas divino que selaria para sempre a verdade. 2 dias depois, antes do sol nascer, uma comitiva de cavalos desceu do morro levantando poeira. Na frente vinha o delegado Romeu, montado com postura rígida. Atrás dele, soldados da lei carregavam documentos oficiais. Pararam em frente à antiga casa dos Brandão. Augusto e a esposa saíram ainda de camisola, assustados. O delegado desceu do cavalo e leu em voz alta. Por ordem do juiz federal de Montes Claros, estão abertos os processos de investigação contra práticas ilícitas cometidas pela família Brandão. Enriquecimento por meios fraudulentos, exploração de trabalhadores, manipulação de preços durante a seca e suborno de autoridades locais. A rua se encheu rapidamente de curiosos. As irmãs Luísa e Helena tremiam. Augusto tentou argumentar, dizendo que tudo não passava de mal entendido, mas o delegado interrompeu. Temos testemunhas, documentos e registros, e entre as provas constam denúncias feitas há 3 anos por sua própria filha, Marina Brandão. Foi como se uma bomba tivesse explodido no coração daquela família. Helena desabou. Luísa caiu de joelhos, chorando descontroladamente. Augusto, com os olhos arregalados, parecia não acreditar que a filha que eles tentaram calar agora aparecia como a única que havia tentado salvá-los do próprio destino. Enquanto isso, a notícia corria até a fazenda Azevedo. Bento recebeu a notícia com expressão grave. Marina, sentada na varanda, permaneceu em silêncio por alguns instantes. Depois, levantou-se e disse apenas: "Eu sabia que esse dia chegaria. A verdade nunca dorme para sempre." Eles foram até a cidade. Quando chegaram, as pessoas abriram caminho. Marina caminhava em passo firme, mas não havia arrogância em seus olhos, apenas compaixão por quem escolheu o caminho errado e agora colhia o que plantou. Carlos Brandão, humilhado, olhou para a filha com desespero. "Marina, eu..." tentou dizer, mas a voz falhou. Ela não se aproximou nem se afastou. Apenas olhou profundamente nos olhos do pai e disse: "O senhor sempre disse que reputação era tudo. Pois hoje eu digo, reputação sem honra é só fachada. E fachada que se sustenta na mentira sempre desaba." A mãe caiu em prantos. Luísa, ainda de joelhos, perguntou num fio de voz: "Você está feliz agora?" Marina se agachou ao lado da irmã, segurou suas mãos e respondeu: "Não, Luísa, a dor de vocês não é minha vitória. Minha vitória foi não ter me tornado igual a vocês." Nesse momento, algo extraordinário aconteceu. Várias mulheres da cidade, simples, humildes, de mãos calejadas, se aproximaram e formaram um círculo ao redor de Marina. Não para protegê-la, mas para honrá-la. Era como se o povo estivesse dizendo: "Esta mulher falou por todos nós quando ninguém mais ousou." O delegado Romeu franziu o senho e, respeitosamente, perguntou a Marina: "Senhora Azevedo, deseja prestar declaração formal?" Ela respirou fundo, olhou o pai e as irmãs pela última vez e disse: "Minha declaração já está em tudo que vivi. Agora é com a lei." O delegado assentiu, tocado pela grandeza daquela resposta. Marina virou as costas e caminhou em direção ao cavalo que Bento segurava para ela. Subiu com elegância e dignidade. Antes de partir, olhou para o povo reunido e disse algo que ninguém jamais esqueceria: que este dia sirva para lembrar. Não é o sangue que faz uma família, é o respeito. As pessoas aplaudiram de pé. Bento a conduziu de volta para a fazenda. Ao chegar, os trabalhadores ergueram chapéus, em sinal de reverência. Ela não havia apenas vencido, havia transformado seu destino. Se esta história tocou seu coração, deixe seu like agora, se inscreva e comente abaixo. O caráter vale mais que qualquer herança. Seu comentário ajuda este vídeo a alcançar mais pessoas que precisam ouvir esta mensagem hoje. O tempo passou em silêncio disciplinado.
as chuvas voltaram, os campos floresceram e a fazenda prosperou como nunca antes. Marina agora era conhecida em toda a região, não apenas como esposa de Bento, mas como líder de iniciativas sociais que tiraram famílias da miséria. A antiga filha rejeitada se tornara referência de coragem e transformação. Certo dia, durante a tarde, enquanto revisava os registros da escola comunitária que fundara para os filhos dos trabalhadores rurais, Marina ouviu o trotar de cavalos na estrada principal. Bento se aproximou e disse em voz calma, porém firme, que um mensageiro trazia documentos do Tribunal de Montes Claros. Marina levantou-se com serenidade. Já não tinha medo do passado. O mensageiro entregou uma carta selada com brasão oficial. Marina rompeu o lacre e leu com atenção. O documento informava que o julgamento da família Brandão havia chegado ao fim. As provas apresentadas anos antes por Marina contribuíram para a condenação de diversos envolvidos em esquemas de corrupção. Entretanto, devido à idade avançada e ao estado de saúde debilitado, Augusto Brandão havia recebido autorização para cumprir a pena em prisão domiciliar. Logo abaixo havia uma carta escrita à mão. A caligrafia trêmula denunciava o autor. Marina leu em silêncio. Filha, não escrevo pedindo perdão, pois sei que não mereço. Escrevo para reconhecer o que neguei por toda a vida. Você foi a única que permaneceu fiel à verdade quando todos nós nos corrompemos. A justiça chegou, e embora a vergonha pese sobre mim, confesso que hoje entendo que sua coragem poderia ter salvado nossa família, se tivéssemos escutado. Se um dia você quiser olhar para mim não como pai, mas como um homem que errou e agora reconhece sua grandeza, minha porta estará aberta. Marina terminou de ler e ficou em silêncio. Bento se aproximou e perguntou se ela queria responder. Ela olhou para os campos verdejantes e disse: não sei se irei. O tempo dirá, mas sei que não carrego rancor. O passado não me pertence mais. Ao anoitecer, Marina caminhou até a varanda. O céu estava cor de cobre e o vento trazia cheiro de terra molhada. As primeiras estrelas surgiam. Ela se sentou e registrou em seu caderno, como fazia desde o início da nova vida. Hoje compreendi que perdão não é absolvição. Perdão é libertação. Minha família me rejeitou, e foi essa rejeição que me conduziu ao propósito. Eles me jogaram ao destino pensando que seria meu fim, mas foi meu começo. Dias depois, Bento recebeu um convite da capital. O governo queria conhecer os projetos rurais da fazenda, pois estavam sendo estudados para a implantação nacional. Marina seria homenageada por sua contribuição à educação e à dignidade do trabalhador rural. Na cerimônia, diante de autoridades e jornalistas, Marina discursou. Sua voz soava firme, com a força de quem viveu cada palavra que dizia. Quando tentarem apagar você, lembre-se, nem sempre é rejeição. Às vezes é apenas a mão do destino empurrando você para onde sua luz precisa brilhar. Minha história começou com humilhação, hoje termina com propósito. E se alguém que me ouve está vivendo injustiça, saiba que a verdade pode até tardar, mas nunca deixa de chegar. O salão inteiro levantou-se em aplausos. Era o reconhecimento de uma vida transformada pela integridade. Ao regressar para a fazenda, o povo da região os aguardava com faixas improvisadas, cavaleiros alinhados e famílias inteiras cantando. Bento segurou a mão de Marina enquanto atravessavam o portão principal. Lágrimas discretas escorreram pelo rosto dela, não de tristeza, mas de gratidão. A partir daquele dia, a história de Marina deixou de ser apenas dela. Passou a ser contada de pai para filho, de voz em voz, como exemplo de que a honestidade pode custar tudo no início, mas devolve em honra no final. E é neste momento que você, que ouviu cada palavra até aqui, precisa refletir. Quantas vezes aquilo que parece perda é, na verdade, um chamado para seu verdadeiro destino? Se esta história alcançou você em algum lugar profundo, escreva nos comentários a frase que pode mudar destinos. A verdade me liberta. Inscreva-se para acompanhar a próxima história, pois a jornada de quem escolhe o caminho certo nunca termina, apenas transforma o mundo ao redor.